Olá, seja bem-vindo à primeira aula de instalações hidrossanitárias. Falaremos aqui, por agora, sobre instalações prediais de água fria. Então, os objetivos dessa aula são conhecer os requisitos de uma instalação predial de água fria, conhecer os itens e procedimentos que compõem a entrada de água fria, conhecer os sistemas de distribuição de água fria, compreender o dimensionamento e instalação de reservatórios. Então começaremos pelos requisitos de uma instalação de água fria. Podemos entender requisitos como os princípios que regem o projeto e a execução de uma instalação predial de água fria. Então o primeiro princípio a ser observado é a preservação da potabilidade, ou seja, todos os atos, todos os itens do projeto devem convergir para a manutenção e a preservação da potabilidade da água. Tá? Então é a partir dos princípios que se definem as regras. E um exemplo de uma atitude que preserva a potabilidade da água é colocar o tubo de esgoto sempre abaixo do tubo de água fria. Um outro princípio é a garantia do funcionamento da instalação de forma contínua, em quantidade, velocidade e pressão adequada. Isso tem a ver com a correta escolha da dimensão dos tubos, né? Então, se eu colocar um tubo muito pequeno, o meu chuveiro vai sair pouca água, tá? Isso é contra o princípio do bom funcionamento da instalação. Um outro princípio é promover a economia de água e também de energia, tá? Então, um exemplo seria usar bombas em último caso. Então, é preferível sempre utilizar a gravidade e quando não der, aí sim eu utilizo bombas, né? Sempre promovendo a economia de água e também de energia. Também é um princípio a fácil manutenção, né? Uma manutenção fácil e econômica. Também evitar ruídos, né? Então a velocidade deve ser adequada para que não haja vibração e nem ruídos na instalação de água fria. E por último, proporcionar o conforto aos usuários, tá? Lembrando que a norma que disciplina as instalações prediais de água fria é a ABNT NBR 5626. Então, todo projetista de água fria deve ter uma norma, tá? Deve estar sempre consultando a norma e sempre seguindo o que a norma propõe. Bom, então agora falaremos sobre a entrada e o fornecimento de água fria. Então, uma instalação predial de água fria ela pode ser alimentada tanto pela rede pública, tá? E quando não há rede pública, por um sistema privado, que é o sistema de poço, né? Então, no caso de rede pública, antes de se iniciar o projeto de uma instalação de água fria, o projetista deve se informar, ele deve procurar a concessionária de água fria para obter algumas informações, como limitações de vazões, variação de pressão, constância de abastecimento e outras informações consideradas importantes. Então, antes de se iniciar o projeto de uma instalação de água fria, é muito importante que se procure a concessionária para obter informações sobre a rede de abastecimento. Isso vai embasar todos os outros passos. Inclusive, um exemplo, né, seria o tamanho do reservatório. Então, se eu obter a informação na concessionária que eu não tenho uma constância de abastecimento, né, que há várias interrupções de abastecimento, eu devo adotar um reservatório maior. Então, todas essas informações elas serão importantes nos passos seguintes do projeto de uma instalação predial de água fria. Bom, então, para que eu faça o pedido da instalação, né, no caso da Enersul, que é aqui no Mato Grosso do Sul, no caso da Sanesul, aqui no Mato Grosso do Sul, eu tenho que prever uma caixa de proteção do hidrômetro. Lembrando que o hidrômetro é aquele aparelho, né, que vai medir a quantidade de água consumida, e o hidrômetro ele deve estar dentro de uma caixa de proteção. Essa caixa de proteção ela deve estar chumbada numa mureta, e essa mureta ela deve conter um cano de PVC no seu interior, e é por esse cano de PVC que a concessionária vai fazer a ligação da água, né? Então, existe uma mangueira que passa dentro do cano de PVC e a concessionária só vai fazer essa ligação
se existir a mureta, se essa mureta estiver construída, e se nessa mureta contiver a caixa de proteção do hidrômetro. Bom, quais são os documentos necessários para realizar o pedido de ligação da água? Bom, no caso de pessoa física, eu devo comparecer até o escritório da concessionária munido de RG, CPF e um documento que comprove a propriedade ou responsabilidade do imóvel. Um exemplo de um documento que comprove a propriedade seria a matrícula atualizada do imóvel. Bom, lembrando que o quadro de medição do hidrômetro, que é a mureta, ela deve garantir o fácil acesso para a leitura, né? Então, é preferível que o visor do hidrômetro seja virado para o passeio público, conforme o desenho apresentado. Não é recomendável o difícil acesso para a leitura, né? Ou seja, o visor do hidrômetro é perpendicular ao passeio, tá? Isso dificulta a leitura. Então é sempre recomendável que a mureta, o hidrômetro, seja paralelo, seja alinhado com o passeio público, conforme o desenho anterior. Bom, é importante a gente aprender os nomes dos trechos, tá? Então, os diversos trechos que compõem a instalação predial de água fria possuem nomes. Então, vamos para o primeiro trecho. O primeiro trecho, ele vai ligar a rede de distribuição até o hidrômetro. Então, esse pequeno trecho que liga a rede de distribuição, né, geralmente a rede de distribuição, ela está dentro da calçada, dentro do passeio, né, dentro do passeio público. Então, o trecho que vai ligar a rede de distribuição até o hidrômetro é chamado de ramal predial. Então, o ramal predial geralmente é instalado, né, pela concessionária. A partir do hidrômetro, então o tubo que vai ligar o hidrômetro até o reservatório, né, no caso de uma instalação com reservatório, é chamado de alimentador predial. Então, repetindo, o alimentador predial já é dentro da propriedade e ele vai ligar o hidrômetro até o reservatório. Então, ramal predial e alimentador predial. Lembrando que tanto o ramal predial quanto o alimentador predial fazem parte da instalação predial. Falaremos agora sobre os sistemas de abastecimento. Então, existe o sistema direto e o sistema indireto. Então, no sistema direto não existem reservatórios. O abastecimento é feito diretamente da rede pública até os pontos de utilização. Então, não existe caixa d'água, não existe reservatório no sistema de abastecimento direto. Qual a desvantagem da adoção desse sistema? É que no caso de qualquer interrupção no sistema público, isso afetará diretamente a edificação, né? Então, para a adoção do sistema direto de abastecimento, eu tenho que confiar bastante na minha rede pública de abastecimento, né? Porque se a rede falhar, eu fico sem água na minha residência. Então, não é recomendado que se utilize o sistema direto de abastecimento. É recomendado que se faça o reservatório, né, que se adote o sistema indireto de abastecimento. Então, o sistema de abastecimento ele pode ser com bombeamento ou sem bombeamento. Então, no caso de edificações que necessita de 2 reservatórios, um embaixo e um em cima, né, e a pressão da rede pública não é suficiente para mandar a água até o reservatório superior, eu tenho que adotar o sistema indireto com bombeamento, tá? Agora, quando a pressão da rede pública é suficiente para abastecer o reservatório superior, eu posso adotar o sistema indireto sem bombeamento. Também dentro do sistema indireto existe o hidropneumático, tá? Que ele necessita de um equipamento para pressurizar a água no interior do reservatório inferior. Bom, falaremos agora sobre reservação de água fria. Então, a capacidade dos reservatórios ela deve ser baseada no padrão de consumo, na frequência e duração das interrupções. Como já foi dito anteriormente,
No caso de uma rede pública que tenha bastante interrupções, eu tenho que adotar um reservatório maior. Uma quantidade mínima, né, um tamanho mínimo de reservatório, no caso de uma residência, é de 500 litros. Tá? Também é recomendável que a quantidade de água armazenada seja suficiente para 2 dias, ou seja, qualquer interrupção na rede pública de abastecimento, a minha caixa d'água deve garantir o consumo de pelo menos 2 dias. Bom, o consumo de água ele é variável, né? Ele depende de aspectos culturais e no Brasil a gente tem um consumo diário que varia de 50 a 200 litros por habitante por dia. Então lembrando que com 200 litros diários uma pessoa vive confortavelmente. Bom, na falta de dados específicos, costuma-se calcular o consumo diário de uma edificação com base em tabelas. Tá? É necessário conhecer o tipo de uso da edificação, a população, ou seja, a quantidade de pessoas, né, que vai fazer o uso ali da edificação, e o consumo por pessoa. Então, repetindo o que eu fui dito anteriormente, recomenda-se armazenar consumo para 2 dias. Bom, então, para que eu obtenha o consumo diário, eu multiplico a população, né, a quantidade de pessoas que vivem na edificação, pelo consumo de cada pessoa. Então, tem algumas tabelas que vão nos auxiliar nesse cálculo, mas, por exemplo, no caso de residências e apartamentos, o número de pessoas, ou seja, a população da edificação, vai depender da quantidade de dormitórios. Então, são 2 pessoas por dormitórios. Então, no caso de uma edificação com um dormitório, eu vou dimensionar o reservatório para 2 pessoas. No caso de 2 dormitórios, para 4 pessoas. E assim por diante. Então eu tenho alguns outros itens, outros locais aqui, como bancos, escritórios, lojas, shoppings. Isso, a quantidade de pessoa, ou seja, a população, é levantada de acordo com a área da edificação. Bom, o consumo diário, né, ele vai depender, né, se é alojamento, se é ambulatório, se é casa popular, se é cinema, se é creche ou se é apartamento. No caso de apartamento, eu vou adotar 200 litros, né, por pessoas por dia. No caso de casa popular, por exemplo, 150 litros por pessoas por dia. E assim por diante. Então temos um exemplo aqui. Calcule a capacidade de um reservatório de uma residência com 3 quartos. Lembrando a fórmula, o consumo diário ele vai ser a população multiplicado pelo consumo diário, né? P é a população, Q é o consumo diário. Então, para que eu descubra o consumo diário, eu preciso saber se é uma residência, né? Então, ele fala que é uma residência, essa residência tem 3 quartos. Bom, se ela tem 3 quartos e é residência, eu tenho que adotar 2 pessoas por quarto, por dormitório. Então, se são 2 pessoas por dormitórios, eu tenho 3 dormitórios, então a população vai ser igual a 6 pessoas. População de 6 pessoas. Bom, ele fala que é uma residência. Então, residência pode ser tanto um apartamento quanto uma casa popular. Tá? Ambos são residências. Então, nesse caso, vamos adotar o apartamento, que são 200 litros por pessoa por dia. Então, o consumo per capita é 200 litros por pessoa por dia. Então, o Q vai ser igual a 200 litros por pessoa por dia. Então, jogando aqui na formulinha, então, o consumo diário, ele vai ser 6 pessoas vezes 200 vezes 2. Por que vezes 2? Porque o consumo, a caixa d'água, né, ela deve garantir 2 dias. Então, por isso eu multiplico por 2. Então, 2 vezes 6, 12, 1.200. 1.200 vezes 2, 2.400. Então, o meu consumo diário
né, ou melhor, a capacidade do meu reservatório deve ser de 2.400 litros. Lembrando que 6 vezes 200 é o consumo diário, né? 6 pessoas vezes 200 litros. Quando eu multiplico por 2, eu tenho a capacidade do meu reservatório. Então, o meu reservatório, nesse caso, né, no caso de um apartamento, ele deve ser de 2.400 litros. Bom, os materiais, né, no caso de edificações de pequeno porte, é muito comum o uso de reservatórios industrializados, né, aqueles reservatórios que se compra pronto, né. Então, no caso de prédios de grande porte, geralmente os reservatórios são construídos ali em concreto armado. Mas no caso de edificações de pequeno porte, os materiais mais comuns, né, são fibrocimento, metal, polietileno e fibra de vidro. Os reservatórios de PVC e fibra de vidro apresentam muita vantagem, né, pela leveza, pela facilidade de transporte e manutenção. Então, os reservatórios eles devem ser instalados em locais de fácil acesso para que se realize, né, a limpeza e a manutenção. Aqui temos um exemplo, né, de uma instalação de um reservatório. Então a gente tem chegando a alimentação do reservatório superior, a gente tem que ter a ventilação, tá? Então é obrigatório que se tenha a ventilação, e a gente tem que ter o tubo de limpeza, né, para o fácil e rápido esvaziamento do reservatório. Eu também tenho o extravasor, né? O extravasor ele vai, em caso de falha na boia, né, o extravador ele vai permitir o escoamento seguro do excesso de água desse reservatório. Lembrando que é necessário a manutenção e limpeza periódica do reservatório, então, para que se realize a limpeza do reservatório, eu preciso esvaziá-lo completamente, né? E com o reservatório vazio, eu realizo a limpeza física. Então, eu vou remover manualmente o lodo e as sujeiras. Após a limpeza física, eu vou encher novamente o reservatório e realizar a desinfecção com hipercloreto de sódio. Tá? Então, se adota 1 litro para cada 1.000 litros de água. Então, eu deixo a solução lá agir por 1 hora. Lembrando que, enquanto estiver esse processo de desinfecção, eu não posso fazer a utilização da rede. Tá? Então, eu não posso abrir nenhuma torneira nesse processo de desinfecção. Passada 1 hora, eu vou abrir todas as torneiras e deixar a solução escoar pela tubulação, né? Depois, eu vou fechar tudo, vou encher novamente o reservatório, depois eu vou esvaziá-lo de novo, só aí que eu vou encher o reservatório para o uso normal. Bom, é isso. A bibliografia que eu utilizei na aula é essa, instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. E até a próxima aula.